Oi, meninos, boa noite. Muito prazer estar aqui com vocês novamente em mais uma tutoria do eixo Saúde, aqui da Faculdade TH. Hoje nós vamos receber aí uma especialista, expert em vários assuntos, mas ela vai abordar para a gente um tema que eu recebi várias perguntas essa semana. E aí eu fiquei pensando em alguém, falei, gente, eu preciso de alguém para poder falar sobre esse tema para mim. E aí eu entrei em contato com a Ju, né, que eu chamo carinhosamente de Ju, é a enfermeira Juliana Caldas de Souza. Ela é mestre em enfermagem, docente, tutora, palestrante, criadora de conteúdo digital e membro, só me refresca a memória aí, que eu sei que tem a ver com o antigo SAI, né, que hoje são ali os processos de enfermagem. Ju, vou deixar para você se apresentar, e hoje você vai falar um pouquinho para a gente, o tema que você vai falar para a gente é sobre anamnese na enfermagem, o que é, qual a importância, como fazer, de que forma que isso impacta, se não for feito de maneira correta, se faltar algum dado, se isso vai interferir nos cuidados do paciente, os quais nós, enfermeiros, traçamos ali através dos processos da enfermagem, enfim, é com você, muito boa noite, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. Boa noite a todos, é uma alegria e uma satisfação estar aqui com vocês essa noite, meus colegas enfermeiros, falando desse assunto que, para mim, é com muita satisfação, né, que eu falo, que é algo que eu gosto. Só contextualizando um pouco, eu tenho 18 anos de formada, e desde a minha graduação, eu venho trabalhando com processo de enfermagem, com taxonomia de enfermagem e com semiologia e semiotécnica. Então, essas são as minhas grandes áreas de expertise, as quais eu trabalho tanto a nível de graduação, de pós-graduação, e concomitante a isso, eu também trabalho muito com cenários de simulação realística para aprendizagem, em especial ensinar a parte de semiologia e semiotécnica, a qual o exame físico está inserido. Eu faço parte também da REP, até depois eu vou deixar o contato, que é a Rede Brasileira de Pesquisa de Processo de Enfermagem, e agora nós criamos uma comissão em Goiás, em parceria com a ABEM, a Associação Brasileira, que é de práticas de enfermagem. E aí, dentro dessa comissão de práticas de enfermagem, a gente vem, especialmente nesse momento, trazendo, né, assim, nós temos um projeto de estar indo nas instituições de ensino, nas unidades de saúde, inclusive no dia 2 será o lançamento oficial da nossa comissão. Alguns de vocês, se são gestores de alguma unidade, pode até ter recebido o convite, que a gente vai estar trabalhando, inclusive, as atualizações da resolução, que até então, agora a gente já começa a fortalecer, né, o que a resolução traz, deixando de falar SAI e falando processo de enfermagem. E quando a gente pensa, né, no assunto que foi proposto para o dia de hoje, a anamnese, a avaliação de enfermagem, o exame físico, ele está além de uma etapa do processo onde eu vou lá apenas avaliar o paciente. Eu preparei um material rápido, só para ajudar a nortear o que a gente for falando aqui, até com algumas referências daquilo que a gente traz dentro da resolução, né? Eu vou projetar aqui para vocês. E aí, eu não sei, é a primeira vez que eu participo desse momento, né, enquanto tutoria, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né, fiquem à vontade para perguntar. Geralmente eu deixo aberto para eles perguntarem no final ou durante a apresentação, porque vai surgindo aí as dúvidas e eles vão fazendo as perguntas. Então, pode ser via chat, que aí eles digitam aqui e eu já repasso para você. Fica à vontade. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Está no modo tela cheia, né?
Então, sempre quando a gente pensa nessa condição de deixa eu só voltar um pouquinho, a anamnese da enfermagem, entenda o que é, qual a importância e como fazer. Para a gente entender tudo isso, a gente precisa pensar na enfermagem como ciência, trazendo o exame físico, a anamnese, como parte integrante da formulação do raciocínio clínico. E o que é esse raciocínio clínico? É a nossa capacidade de pensar, raciocinar e usar essas informações não só para aquisição de conhecimento e compreensão de mundo, mas também para uma tomada de decisão. Por exemplo, eu sei que muitos de vocês já trabalham, né, são enfermeiros formados, estão fazendo uma especialização, outros ainda estão em formação a nível de graduação, mas já tiveram experiência de estar em algum cenário, né, de atuação do enfermeiro, como, por exemplo, uma unidade de saúde, um hospital. Vou dar uma situação hipotética. Eu chego no plantão, e aí eu tenho, lá na clínica médica, 20 pacientes, 5 técnicos de enfermagem. Se eu for analisar em um cenário matemático, eu pensaria, se eu tenho 20 pacientes para 5 técnicos, eu vou dividir uma escala equilibrada, onde eu vou dar 4 pacientes para cada técnico de enfermagem. Quando nós, enquanto enfermeiros, utilizamos da ciência da enfermagem, do processo de enfermagem, para tomar essa decisão, eu preciso conhecer os meus pacientes, o perfil da clínica, além do dimensionamento, né, que eu trouxe, que são 5 técnicos para 20 leitos, a demanda de cuidado, qual que é a dinâmica do serviço ali naquelas próximas horas de plantão, seja 6 horas, 8 horas, 12 horas, ou até 24 horas, e eu só consigo tomar uma decisão assertiva de forma que eu ofereça um cuidado seguro, de qualidade, fundamentado na ciência de enfermagem, se eu conhecer todas essas nuances. Então, a anamnese, eu só vou conseguir, por exemplo, saber se essa escala ela está equilibrada de 4, né, pacientes para cada técnico, se eu sei a demanda de cuidado que todos eles têm. E como que eu vou saber a demanda de cuidado? Se eu conhecer o paciente. E de que forma que a gente conhece o paciente? Através do processo de enfermagem. A resolução, e nós tivemos essa resolução atualmente, né, ela está quentinha, fresquinha, ela é de janeiro de 2014, que revoga a resolução 358 de 2009, que falava da sistematização da assistência de enfermagem, e traz que eu vou usar para direcionar, dimensionar serviço, unidade de saúde. O processo de enfermagem é o fazer do enfermeiro. E de que forma que ele precisa fazer, que é o que está dentro da resolução. Através das 5 etapas, que agora vem com esse nome, avaliação de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e a evolução de enfermagem. Qual que é a diferença principal que a resolução trouxe? A primeira e a última etapa. A primeira etapa da avaliação, eles trazem de uma maneira muito forte que o enfermeiro, ele é prescritor de cuidados. E para prescrever cuidados, ele precisa fazer uma boa avaliação. E aí, na avaliação, ele precisa avaliar todos esses cenários para que ele tenha uma tomada de decisão. Não só conhecer o meu paciente através de um bom exame físico, de uma boa anamnese, e para isso eu preciso saber de semiologia, de farmacologia, dos passos propedêuticos do exame físico, como que eu executo as etapas, né, dos passos propedêuticos para a realização de um exame físico abdominal. Eu tenho clareza de como fazer, quais os possíveis achados que eu vou encontrar, né? O que é normal e o que é anormal. E quando é normal, que nome que ele tem enquanto ciência? E quando ele é diferente, quais são os possíveis achados que eu vou encontrar?
eu preciso saber de farmaco, de patologia, de dimensionamento, de gestão. Então, ele traz nessa nova resolução, né, a nova resolução do Conselho, traz a avaliação como uma das principais etapas, mais importantes, e que exige um raciocínio clínico e crítico, que vai além de só lá, o enfermeiro só ir lá na beira do leito e fazer a anamnese do paciente. Que era, inclusive, o termo que trazia como sinônimo na resolução anterior. Né? Muitos autores traziam, primeiro que processo de enfermagem e sistematização, eles traziam como sinônimos, como se fossem a mesma coisa. E, na verdade, não é. Não era e continua não sendo. E aí a primeira coisa foi, vamos tirar dentro da resolução esse termo sistematização da assistência de enfermagem, vamos fortalecer o processo, porque isso é a nossa ciência do que fazer e como fazer. E descrever as etapas. Outro grande gargalo, né, que a gente tem, porque quando a gente tem a resolução, ela é uma resolução do COFEN, e que ela é um respaldo, por exemplo, para o Corém ir lá fazer uma fiscalização e verificar se ele está acontecendo, de que forma que ele está acontecendo. E aí, um dos grandes gargalos que a gente sempre ouviu foi, é muito demorado, são muitas etapas, como que eu vou fazer para registrar tudo isso? A clínica tem muitos pacientes, a gente não vai conseguir fazer de todo mundo. E aí a resolução traz que toda a parte documental seja feita, então, na evolução. A evolução vai documentar todas as etapas e eu vou focar naquilo que é prioridade, tanto na parte de diagnóstico, quanto no planejamento e na implementação, onde eu vou tentar, né, resolver problemas ou minimizar situações, problemas reais ou potenciais que estão envolvendo o meu paciente. E aí, Juliana, as telas não estão passando. Não sei se você está passando. Agora eu vou passar. Passando. Até okay. Então eu estava na tela anterior. Tranquilo. E aí, o que a gente vem diante de tudo isso? A minha coleta de dados, né, a minha anamnese, ela traz que é através dela que eu vou apreender as pistas, fazer os julgamentos das escolhas daquilo que eu acho importante, usando o processo de pensamento, de conceber, de julgar, de raciocinar, para que eu consiga executar o raciocínio clínico para uma tomada de decisão, seja ela diagnóstica ou terapêutica. Então, a minha anamnese, ela vai subsidiar toda a tomada de decisão do enfermeiro. E aí a anamnese, ela vai, como eu disse desde o início, além daquela avaliação do enfermeiro na beira do leito, onde ele pergunta como que o paciente passou nas últimas 24 horas, o que melhorou, o que piorou, faço um exame físico e encontro achados, né, que possam me levar à compreensão de situações, problemas reais ou potencial. Então, a minha tomada de decisão, ela parte dessa avaliação. Então, eu preciso avaliar o paciente em todos os cenários onde ocorre o cuidado do enfermeiro, em todas as condições, né, em que ele se encontre nos ciclos da vida, para que a partir daí ele tome uma decisão. E o raciocínio clínico, ele vem de que forma? Para eu reconhecer um padrão, né, daquilo que está normal, do que está diferente, que através dessas pistas eu chegue numa decisão do que é o melhor, qual a melhor conduta que eu vou tomar para o meu paciente. O diagnóstico de enfermagem, né, trazendo dentro dessas etapas, onde a anamnese, a gente avalia o paciente, eu descrevo as condições que ele encontra e, com base nos recursos disponíveis, nas condições que o enfermeiro tem, de que forma que ele vai planejar e executar o cuidado.
E aí a gente entra, né? O que então é o diagnóstico de enfermagem? O diagnóstico de enfermagem, ele nada mais é do que o nome científico que a gente usa, né, para descrever aquilo que eu avaliei no meu paciente. Então, a Ananda, que é uma das taxonomias que são utilizadas, e eu trouxe ela como referência porque ela é a mais utilizada dentro da enfermagem brasileira, ela simplesmente pega tudo aquilo que eu fiz na minha coleta de dados, tudo aquilo que eu observei enquanto avaliação do paciente, informações de prontuário, achados de exames laboratoriais, exames de imagem, as informações que a família dá, o que o enfermeiro comunicou durante a passagem de plantão e que nome que a enfermagem vai descrever, que ela vai dar para tudo isso que ela avaliou lá na anamnese, diagnóstico de enfermagem. Então, o diagnóstico, ele é esse julgamento clínico dessa primeira etapa de avaliação que eu fiz do paciente. E aí, a partir disso, eu vou aplicar o raciocínio clínico para tomada de uma decisão diagnóstica ou terapêutica, pensando em qual resultado que eu quero alcançar diante dos recursos materiais, pessoais, né, que eu tenho disponível. Eu gosto muito de dar o exemplo, nós temos diversos cenários na área da saúde. Se eu for pensar, eu tenho um paciente com uma lesão por pressão, estágio 2, sacral, eu tenho feridas na mesma condição. E eu vou atender o paciente em um hospital X, onde eu tenho 4 coberturas diferentes que eu posso utilizar para estar tratando aquela mesma ferida. Como eu posso estar lá na atenção primária e eu vou ter só um tipo de cobertura. E eu preciso pensar qual o resultado que eu quero alcançar, que seria, preciso reduzir a área dessa lesão, preciso cicatrizar essa ferida. Mas os recursos que eu tenho são diferentes. As condições que serão realizadas, elas são diferentes. Tudo isso faz parte da minha anamnese. Então, a anamnese, ela está muito além de só ir lá e avaliar o paciente na beira do leito, ou dentro do consultório, né, quando eu estou fazendo uma consulta de enfermagem lá na atenção primária. Tudo isso é o que vai me subsidiar para o resultado e a conduta que nós vamos estabelecer. Ou esse mesmo paciente, ele vai, né, lá no hospital, é o enfermeiro que vai utilizar a cobertura que ele escolher, ele vai fazer um curativo uma vez por dia, durante o período de internação. O mesmo paciente, numa outra condição, que está lá na atenção primária, o enfermeiro vai avaliar ele uma vez por semana, ele não tem condições de ir todos os dias na unidade de saúde, e ele vai dar continuidade nesse tratamento em casa. E em casa, ele só tem soro para lavar a ferida e gás estéril para fazer a cobertura. Percebe que eu tenho o paciente com a mesma condição em que eu tenho um problema que demanda um cuidado, uma ação da enfermagem, em cenários diferentes, em condições diferentes, as quais eu almejo o mesmo resultado, mas o meu planejamento vai ser diferente. E eu não vou conseguir, por exemplo, eu posso até falar para ele, olha, existe a cobertura X, que se o senhor usar, eu garanto, né, e fizer o curativo na técnica certa, fazer alívio da pressão, né, não contaminar essa ferida com fezes ou urina no domicílio, quando for trocar a fralda, eu garanto que seu resultado vai ser um resultado efetivo e que a gente vai conseguir minimizar num X espaço de tempo. Mas só pensar nessa possibilidade para alcançar o meu resultado é totalmente diferente de entender quais as condições que ele tem. Será que ele tem condição financeira para isso? Será que quem é que vai fazer esse curativo? Ele tem habilidades
cognitivas, comportamentais, disponibilidade de tempo para executar as orientações que o enfermeiro está passando. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a anamnese, ela é a primeira etapa do processo e a mais importante, porque eu preciso conhecer todos os possíveis, que a gente traz aqui, né, sumários de problemas. Quais as condições que eu tenho disponível para eu pensar em recurso e em resultado? Senão, eu não vou conseguir atingir aquilo que eu espero. Então, o enfermeiro, ele precisa, né, na avaliação dele, compreender tudo isso, para que ele possa fazer, né, o fazer da enfermagem. Ele precisa entender que nós trabalhamos com prescrição de cuidados, e o cuidado, ele é individualizado e ele depende do contexto, das condições, né, que o paciente encontra. Então, não adianta eu simplesmente falar, não, na minha avaliação, a minha anamnese faz parte da entrevista e o exame físico, eu vou entrevistar o paciente para entender as condições de saúde que ele apresenta, e aí eu vou, com base na minha avaliação, voltando nesse exemplo dessa lesão por pressão, eu vou aplicar uma intervenção. E a minha intervenção é essa. Eu não vou ter êxito. E aí, esse é a grande diferença que a gente precisa pensar no nosso fazer, porque se eu não uso dessas habilidades, do conhecimento científico que o enfermeiro tem, para que ele olhe, né, o paciente de maneira individual, eu dificilmente vou ter sucesso nas minhas ações. E aí, quando o enfermeiro não consegue ter sucesso, a enfermagem não é vista. Isso seja em qualquer contexto que ele esteja atuando, né? Se a gente não mostra resultado daquilo que a gente faz, isso é para qualquer profissão, né, gente? A pessoa, por exemplo, ela procura o médico tem que diagnosticar a doença e ele quer que ele passe um tratamento que seja efetivo. O bom médico, visto pela sociedade, é aquele que consegue diagnosticar bem doenças e passar um tratamento, em especial medicamentoso, que dê resultado. Porque na maioria das vezes é isso que ele faz. Nós precisamos entender que nós prescrevemos ações de cuidado. O foco do enfermeiro, né, da ciência da enfermagem, é o cuidado. E o meu cuidado começa com uma anamnese bem feita. E a minha anamnese, ela deve extrapolar aquilo que a gente vem falando, né? Sempre quando a gente pensa assim, pergunta para o enfermeiro, o que você compreende, né, como sendo a primeira etapa do processo de enfermagem? Aí ele fala, né, a anamnese do paciente. A anamnese compreende o exame físico e a entrevista. Ok, eu vou utilizar da habilidade da entrevista para conseguir coletar dados e obter informações. Só que essa minha coleta de dados, ela é intencional, ela é direcionada com base na queixa principal, no problema de saúde que o paciente apresenta, e através disso eu vou questionando para eu entender as condições que eu tenho disponíveis, né, as condições disponíveis, para que eu possa, a partir daí, realizar uma intervenção. E todas as vezes que a gente pensa sobre isso, esse julgamento para a escolha de uma intervenção de enfermagem, eu devo considerar que resultado que eu quero esperar, qual que é a característica do meu diagnóstico, que é onde eu vou descrever o que eu percebo de problema real ou potencial que necessite um cuidado do enfermeiro, uma intervenção baseada na melhor evidência científica, quais as condições para a realização da intervenção, a aceitação do meu paciente e a capacidade do enfermeiro para realizar a intervenção selecionada. E nisso, eu também preciso, né, ter muito claro na minha tomada de decisão o que eu vou fazer, por que deve ser feito, para quem que deve ser feito, como que deve ser feito e o que deve ser feito, para que resultado que eu aguardo, né? Qual o resultado que eu espero? Então, essas perguntas, elas precisam estar muito claras para mim,
para quando eu for avaliar o meu paciente, eu tentar sanar todas elas para direcionar a minha ação de cuidado. E aí fica, né, uma reflexão para vocês, e aí a gente abre para perguntas, para o que vocês quiserem saber mais sobre isso, essa explanação que eu fiz. A Florence Nightingale, ela traz uma reflexão que ela diz que a lição prática mais importante que a gente pode dar aos enfermeiros é observá-los, o que observar, quais sintomas indicam melhoria e qual é o inverso, e quais não são, e a quais as evidências que a gente pode estar negligenciando. Tudo isso é o que deve fazer parte da essencial formação do enfermeiro. Então, ela, né, traz que a gente precisa ensinar os enfermeiros a observar. E a observação, ela começa lá na minha anamnese, que deve ser feita, né, de maneira crítica, reflexiva, intencional, direcionada e de forma individualizada. Então, a gente precisa ter isso muito claro no nosso fazer, né, no nosso dia a dia, como prática da enfermagem. Aí, só aproveitando para fazer também uma divulgação, que esse ano, né, em novembro, a gente tem o Seminário Nacional, né, o Simpósio Nacional de Diagnóstico de Enfermagem, que é um evento internacional, que esse ano Goiânia irá sediar. Fica aí o convite para vocês. Ele é uma parceria com a Associação Brasileira de Enfermagem, e que vai ter muitos espaços para a discussão desses assuntos, trazendo, inclusive, essa nova resolução que está aí, né, fresquinha. Não sei se todo mundo já tinha tido a oportunidade de ler, de ouvir, né, de saber as discussões que foram feitas com base nela, mas fica aí o convite para vocês. Juliana, não passaram os slides no momento que você estava explicando. Você pode compartilhar e só passar, só para as meninas, de repente, elas querem anotar alguma coisa? Ah, engraçado. Né, Gracilda? Não passou. Desde aquela hora que eu te falei, não passou mais, assim, não passou mais não, ficou só na primeira página, no primeiro slide. Engraçado. Enquanto você compartilha, só uma pergunta que chegou aqui, né, do WhatsApp da faculdade. Quais são os principais erros que você encontra nas anamneses que você costuma trabalhar? Quais são os principais erros? O que eu vejo muito, assim, eu acompanho sempre, né, alunos em atividade prática. E eu vejo algumas fragilidades, assim, de alguns alunos que começam, infelizmente, lá na formação acadêmica, e eu costumo dizer, por que na formação acadêmica? Pela própria maneira como os currículos, eles são organizados, né, os currículos dos cursos, não tem como, por exemplo, eu fazer um intensivo e falar de anatomia, fisiologia, patologia, farmacologia, junto com o processo de enfermagem e teorias de enfermagem. E aí, muitas vezes, o que eu sinto? O enfermeiro, para ele ser um bom avaliador, ele precisa necessariamente de conhecimento científico. E esse conhecimento científico, ele traz alguns pilares, que são essas disciplinas básicas. E muitas vezes, como elas são dadas nos primeiros períodos dos cursos de graduação, em especial, o profissional ainda não tem maturidade para conseguir vislumbrar onde que vai ser exigido dele a necessidade daquele conhecimento, como, por exemplo, microbiologia, patologia. Ele não consegue ter a maturidade e aí ele menospreza esses conteúdos. Acha assim, são chatos, são pesados. Às vezes, quem ministra essas disciplinas não são enfermeiros, são professores, né, de outras disciplinas, com outras formações, e às vezes não consegue trazer o olhar da importância daquilo dentro da enfermagem.
E aí, quando você chega no meio do curso para o final, onde você começa a ter as disciplinas, que são as disciplinas básicas da enfermagem, né, de semiologia, de semiotécnica, de saúde da criança, saúde do adulto, saúde do idoso, e que você precisa resgatar esse conhecimento anterior, ele não traz essa bagagem. E aí ele vai ter dificuldade, porque para fazer a associação do conteúdo novo, ele precisa ter o conhecimento anterior muito consolidado, né? E aí eles têm uma dificuldade de associar. Eu brinco muito com os alunos assim, porque essa disciplina em especial, em um dos lugares que eu ministro, ela está lá no 6º período. Ou seja, o aluno já fez mais da metade do curso. E aí eu falo, gente, vocês, períodos anteriores, ganharam a caixinha da patologia, da farmaco, da anatomia, da fisiologia. Agora, vocês têm que jogar tudo numa caixa grande, pegar o processo de enfermagem e fazer tudo isso virar uma coisa só. Porque eu não vou conseguir avaliar bem o paciente se eu tenho dificuldade em compreender esses conteúdos. Porque na hora de executar o raciocínio clínico de, o meu paciente, ele chegou aqui com uma insuficiência cardíaca, mas por que ele evoluiu com insuficiência cardíaca? Porque ele é hipertenso, de longa data, e aí ele não fez o tratamento da forma adequada, medicamentoso, com dieta, atividade física, ele está com sobrepeso, né? E aí, por que essa condição inicial de uma hipertensão arterial, onde ele não teve adesão ao tratamento, levou o meu paciente à insuficiência cardíaca? Mas antes de afirmar que ele teve uma insuficiência cardíaca, até porque isso é diagnóstico médico, o que a enfermagem vai encontrar? Sinais e sintomas. Quais são os sinais e sintomas? Aí é onde ele precisa saber de exame físico. Ele tem turgência de jugular, ictus cordis visível e palpável, edema de membro inferior. Quando a gente fala isso, a grande maioria chega a arrepiar o cabelo. Eu falo isso porque eu vejo isso dentro da sala de aula. Ele fala, professora, mas para mim é muito difícil conseguir casar tudo isso. Mas por que eu percebo essa dificuldade? Porque ele tinha que ter trago esse conteúdo lá da patologia, de entender, né, como que o coração funciona, por que acontece uma insuficiência cardíaca, e aí depois ele revisa isso lá nas disciplinas, né, de saúde do adulto, de saúde do idoso, e aí essa junção dessas disciplinas e desses conteúdos é onde eu percebo a maior dificuldade. Eu brinco, assim, que livro de exame físico, livro de farmacologia, que seja um bulário, né? Que muitos, às vezes, até escrevem um caderninho de bulário durante a graduação. Precisa, gente, virar livro de cabeceira de enfermeiro. Porque se você tem dificuldade desses conteúdos básicos, muito provavelmente você vai ter dificuldade em fazer uma boa avaliação do paciente, onde eu vou ter que associar todos esses sinais e sintomas com a possível clínica em termos de diagnóstico que ele apresenta, para a partir daí eu elaborar um plano de cuidados. Então, talvez essa seja, assim, uma das principais dificuldades que eu vejo dos alunos. Além de que, para eu fazer uma boa anamnese, lembra que eu falei que eu preciso conhecer o cenário, perguntar, né, coletar o máximo de informações do paciente, do acompanhante, e algumas pessoas têm muita dificuldade, assim, habilidade de comunicação mesmo, sabe? Professora, eu sou muito tímida, eu tenho vergonha de ficar perguntando. Vou dar um exemplo simples. Paciente, né, quando a gente fala, você foi lá e perguntou como é que estão as eliminações fisiológicas?
Primeiro que, dependendo do paciente, se eu falar isso, ele não vai entender nada do que eu estou falando. Então, eu preciso falar uma linguagem a qual ele seja capaz de compreender. Primeira coisa. Segundo, tá, pergunta, fez xixi? Quantas vezes? Que cor que tava? Tinha alguma coisinha, né? Que é o resíduo, coágulo, sei lá. Mesma coisa, fezes. Qual a característica das fezes, né? Que cor que estava, qual que era o odor que tinha um cheiro diferente, saiu muco junto, saiu sangue junto. Eu dei esse exemplo recentemente na minha aula. Não sei se todo mundo ouviu essa história, que a Preta Gil, ela comentou nas redes sociais dela, que ela só desconfiou que ela estava com algum problema intestinal por 2 motivos. Primeiro, porque ela estava ora constipada, ora com diarreia. Então, ela já achou estranho. E segundo, ela relatou que ela estava fazendo, ela falou desse jeito, assim, ó, que ela estava fazendo cocô em forma de fita, que era o quê? Fezes finas, né? Fitinha, igual você pegar uma fita e dobrar ela, colocar ela, né, para descer no chão, por exemplo. Olha para você ver, ela percebeu que alguma coisa estava errada pelo formato das fezes dela. E a gente, né, alguns enfermeiros ainda têm dificuldade de avaliar, no momento da minha avaliação, da minha anamnese, perguntar coisas que aparentemente são simples e óbvias, mas que fazem toda a diferença no cuidado e na intervenção que eu vou estabelecer com o meu paciente. Então, o enfermeiro, tem que ser assim, né? Fazer um interrogatório mesmo e tentar buscar o máximo de informações, de achados de sinais e sintomas, para que ele compreenda o que está acontecendo com o paciente. Então, a gente vê que algumas pessoas ainda têm essa dificuldade, né? Por timidez, por vergonha, né? Às vezes fala assim, ai, professora, né? Eu tenho alunas de 17 anos que estão na graduação. Aí chega lá um idoso de 70 anos, ela fica, né, sem graça. Ai, professora, como é que eu vou perguntar? Como é que eu vou tirar a camisa dele para eu fazer uma avaliação? A gente precisa entender que nós estamos num contexto profissional e que para eu fazer uma boa avaliação, não dá para eu fazer, ó, até essa imagem é uma imagem minha, que é só para registro fotográfico, que está aí, não sei se está aparecendo a imagem para vocês, mas eu não consigo, né? Não é recomendado eu fazer, por exemplo, uma ausculta pulmonar por cima da blusa do paciente, porque isso vai interferir no meu resultado. Ainda mais quando eu não tenho ouvido bem treinado, eu vou ter dificuldade de auscultar, né, de ouvir o som que ele está que está aparecendo ali no meu paciente para eu poder fazer uma boa avaliação. Então, são esses parece pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença dentro do meu contexto de avaliação e de cuidado. Então, isso muda muito. Deixa Juliana, eu tentar passar, ver se vai pular. tá, dentro do mesmo assunto, que também não deixa de interferir, e a segurança do paciente? O que você nos fala aí na sua vivência de hospital, de análise, até mesmo dentro aí do processo de enfermagem, o que você ressaltaria para a gente quanto à segurança do paciente? Muito boa essa pergunta, Lara, porque foi algo que foi discutido, inclusive, recentemente, com a nova resolução, que, inclusive, as escalas de avaliação que a gente tem padronizada, né, Morse, Braden, Flebit, broncoaspiração, elas devem aparecer no planejamento e na implementação. A resolução, ela traz essa recomendação, porque isso faz toda a diferença no meu cuidado. E eu preciso incluir essas avaliações dentro do processo. E onde que elas devem aparecer? No planejamento e implementação. Quando a gente pensa em segurança,
o que é a segurança do paciente, né? Toda a discussão em cima da segurança ela traz. A segurança ela existe como barreira para prevenir danos que envolvam o paciente. E se o enfermeiro, na execução do cuidado, ele está dentro do contexto da segurança, de que modo que ele está fazendo? É utilizando as escalas de avaliação, é utilizando, né, as recomendações de segurança, por exemplo, de prescrição de medicamento. Quando a gente vai lá e faz um aprazamento, o aprazamento da medicação, ela está dentro do meu planejamento e da minha implementação. Quando o meu paciente ele está usando um anticoagulante e ele tem, né, um possível diagnóstico de enfermagem de risco de sangramento, além disso está na minha avaliação, no meu diagnóstico, porque esse exemplo em especial, eu já tenho um diagnóstico de enfermagem que trata sobre esse assunto, no meu planejamento da minha implementação e na minha evolução. Então, não tem como dissociar. Hoje a segurança, ela está dentro do contexto. Prova disso, eu falei, eu tenho estou lembrando aqui, né, dentro da ANANDA, o que me veio à cabeça. Eu tenho diagnóstico de risco de lesão por pressão, então eu uso escala de Braden, eu formulo diagnóstico, planejamento e implementação. Eu tenho risco de sangramento, que traz dentro de uma nuance de prevenção de dano relacionada à cadeia medicamentosa, que hoje é uma das grandes discussões que a gente tem dentro de método de segurança do paciente. Eu tenho, por exemplo, risco de glicemia instável, né? As instituições trabalham com medicamento de alta vigilância, como, por exemplo, a insulina. E aí, o meu paciente que usa insulina é um paciente que tem um risco de glicemia instável. Então, a enfermagem, ela também trabalha dentro desse sentido. E a gente precisa trazer tudo isso para dentro do processo de enfermagem. Isso tem que estar claro. Desde a minha avaliação, a minha evolução, que a evolução, ela está além de um registro de como o paciente passou nas últimas 24 horas. Ela deve conter toda a documentação do processo. Não sei se eu respondi o que você perguntou. Claro, respondeu sim. Daniele, você quer fazer a pergunta? Se sim, pode abrir o microfone e perguntar. Boa Fica à noite. vontade. Eu estava escutando ela falar em relação à anamnese. Eu trabalho dentro de um hospital hoje que é referência em queimados, só que eu trabalho com pediatria. Então, é muito importante essa anamnese bem feita na hora da admissão desse paciente, porque tem paciente, criança que chega, por exemplo, com bicho-goma. Então, se você não pegar, palpar, levantar, olhar, você não consegue perceber. Já aconteceu comigo de paciente que necessita de um debridamento por queimadura, né? Que ele foi para o centro cirúrgico, o plástico não viu que tinha um certo lugar que estava queimado e não debridou, ele sobe cheio de bolha. Então, e aí quem descobre? O enfermeiro que está fazendo devidamente o trabalho dele. Assim, hoje a enfermagem, ela carrega muitas acusações, né, Juliana? E, às vezes, as acusações não são fundadas, não fazem sentido, mas, infelizmente, a classe médica não reconhece alguns erros, algumas faltas de atenção, e aí acaba respingando onde? Na enfermagem, né? Então, se a gente faz uma anamnese muito bem feita, se eu coloco todas as informações aí possíveis, claro, tudo dentro do termo técnico, tudo dentro do que realmente precisa. Tem algumas coisas que eu já peguei em anamnese que eu falo, para quê? E uma coisa que a Juliana comentou, eu preciso descer ao nível de entendimento do paciente, não usando termos chulos, mas eu falando com ele uma linguagem que ele vai entender, né? Não adianta eu chegar no paciente e perguntar para ele, o senhor já evacuou hoje? Por experiência própria, um paciente ficou olhando para mim, eu falei, você já evacuou hoje? Como é que tá? Ele ficou olhando, falou, não, acho que não. Aí eu falei, peraí, o senhor já fez cocô hoje? Que cor que estava? Né? Quantas vezes o senhor fez?
estava líquida, estava assim, bem líquida mesmo, estava pastosa. Então, assim, a gente precisa descer ao nível de conhecimento do paciente, dentro do respeito, dentro, assim, porque o acompanhante que está perto, ele observa tudo isso. E aí depois ele fala, nossa, você viu que jeito que a mulher falou, pensando que é o quê? Da mesma, por quê? Porque se é uma pessoa que tem um nível de entendimento um pouquinho maior, eu preciso, então, elevar o nível também de conversa com ele, né? Então, tudo isso faz a diferença. Inclusive, os meninos mandaram aqui, perguntando se existem pontos específicos na anamnese. Eu acredito que não, porque com uma boa identificação, eu preciso colocar a queixa principal, se ele tem histórico de doença, né? E fazer ali verificar ali a questão dos antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida, o que você disse, história psicossocial. Então, não tem jeito. Todo esse processo, ele completa outras etapas que a gente vai fazer, no caso do processo de enfermagem, né, que eu vou identificar ali para eu poder traçar os cuidados. E o achismo. Infelizmente, hoje também, a gente pega em algumas situações no hospital, onde o próprio enfermeiro fala, mas eu achei que era assim. Não é o achar. Na saúde, gente, não tem o achar. É evidência. Né? Eu preciso ter evidência, eu preciso comprovar. Não é, eu achei que a dipirona podia ser ministrada no lugar do paracetamol. Não, não tem isso. Por isso que vem a pergunta, né? O senhor tem alergia de algum medicamento? O senhor pode? Então, a gente ajuda, inclusive, o médico a traçar o tratamento que ele vai lá prescrever e que a gente vai seguir, enfim. Uma coisa complementa a outra. O enfermeiro, o técnico, o médico, a equipe multidisciplinar é um complemento um do outro. Eu acho que ninguém faz um trabalho sozinho, né? Porém, eu preciso repassar dados corretos, fidedignos, para que todo esse processo aconteça dentro do que é esperado, porque um erro nosso acarreta todo um prejuízo no tratamento do paciente. Né? Então, eu acredito que a gente precisa rever tudo isso. Pode falar. Inclusive, assim, eu nem trouxe aqui, mas a gente já tem discutido muito, né? Já existem muitos processos julgados a nível de Brasil. Isso é recente, mas no mundo, quando a gente fala em Europa, Estados Unidos, isso tem sido cada vez mais frequente, de judicialização por parte dos enfermeiros em situações que ocorrem incidente com dano, né? Então, assim, o paciente, ele adquiriu uma lesão por pressão durante uma internação. E aí, vamos investigar, a família vai lá e entra com o processo. Onde está o nosso respaldo? E aí, onde eu costumo dizer muito, né? Enfermeiro ama um livro de passagem de plantão. Ama. Adora. Começa o plantão, ele já abre o livro, começa a escrever um monte de coisa. A título de documento legal, ele não tem valor. O que tem valor é o prontuário do paciente. Então, como que eu vou registrar as informações no prontuário se eu não fiz uma boa avaliação do paciente que começa com a minha anamnese? Então, além de colher o máximo de informações que eu puder, direcionada para, principalmente, as possíveis situações, problemas que o paciente vai apresentar, por exemplo, eu tenho um paciente acamado, o Braden dele deu um Braden alto, e ele tem um alto risco de lesão por pressão. Se eu tiver que escolher, o certo é evoluir tudo, mas se eu tiver que escolher se, sei lá, ele evacuou 3 vezes, ou eu documentar tudo que diz respeito ao alto risco que ele apresenta de adquirir uma lesão por pressão, eu vou registrar isso. Porque lá na frente, isso tem sido cada vez mais frequente, nós vamos começar a responder processo por isso. E quem responde, gente, por mais que a instituição, hoje ainda, algumas estejam sendo penalizadas, é o profissional que estava ali prestando cuidado. Né? E isso, inclusive, é uma infração ética, que eu estou negligenciando ou estou fazendo uma imperícia, né, uma imprudência, durante a minha prestação de cuidado, que não aconteceu de forma equivocada. Então, a gente precisa usar disso para estar documentando e nos respaldando, inclusive, legalmente.
porque muito em breve eu acredito que vai ser cada vez maior, né? Gente, quantas vezes eu não sei se vocês vivenciaram isso. Você está no hospital ou numa unidade de saúde, você vai prestar cuidado, você vai oferecer uma orientação, uma informação para o paciente. Quando você olha, o paciente está gravando, ele está filmando, o cuidador está fazendo isso. Às vezes ele pergunta, né? Fica tão íntimo, ficou 40 dias internado lá na minha unidade, eu dei meu WhatsApp para ele. Aí ele te pergunta alguma coisa, e aí você responde achando que você está, porque eu brinco que enfermeiro quer ser gerente geral do universo, né? A gente quer tomar conta de tudo, de todo mundo, quer ajudar todo mundo. A gente é advogada, a gente é assistente social, a gente é psicólogo. Só que a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. Então, assim, pensar que precisamos fazer aquilo que é nosso, usar da ciência que é da enfermagem, que é o processo de enfermagem, registrar para garantir informações fidedignas para o paciente e também para nos respaldar, né, de que ali houve o cuidado do enfermeiro. Porque se a gente também não registra, não gera evidência nenhuma que o enfermeiro passou por ali. Quem que avaliou? Não tem nada escrito. A passagem de plantão, o livro de relatório, não vai gerar dado, indicador, nem para o gestor da unidade, para ele falar que o tanto de enfermeiro que ele tem é pouco. Não vai. E tal copia e cola também, né, Juliana? Esse é um outro grande problema que a gente vivencia hoje com os prontuários eletrônicos. Muito frequente. É doído, porque às vezes tem ali um copia e cola que você olha e fala, mas isso aqui não condiz com o paciente. Será que aconteceu alguma coisa? Né? E uma situação engraçada, assim, engraçada que o paciente foi a óbito, isso não foi engraçado, foi a situação que em um dos estágios que eu era preceptora, eu estava acompanhando os alunos e pedi, né, para poder fazer. E depois eu fui conferir. Quando eu vi, ele tinha copiado a parte, né, que o paciente tinha tido parada, que o paciente foi óbito, eu falei, mas tem alguma coisa errada. Aí eles já tinham saído, chamei no outro dia, falei, como que foi isso aqui? Não fui eu que coloquei, não. Falei, foi porque a gente usava, por exemplo, usava o meu login, mas entre parênteses eu colocava o nome da pessoa que tinha feito, né? E aí a pessoa negou de todo jeito. Eu falei, sabe o que é isso aqui? Copia e cola. Sinais vitais, então, é copiar e colar, que é uma beleza, até mesmo no eletrônico, né? No que a gente está escrevendo ali manualmente. É uma outra prática que a gente precisa deixar de lado e passar, de fato, colocar os dados do paciente. Para que eu vou copiar e colar uma coisa que, se eu estou indo até o paciente, pressupõe que pelo menos vá, que eu pegue, de fato, os dados que são verdadeiros, né, para eu poder, a partir dali, então, determinar o que vai ser feito. Porque se até nisso eu não coloco de forma correta, eu atrapalho todo um processo. Outro exemplo também, copiar e colar. Colocou que o paciente aceitou bem a dieta. Nossa, foi bom, viu? Comeu tudo certinho. Falei, peraí, mas o paciente de sonda, naso, qual dieta? A sopa, sopa? Então, assim, é umas coisas que, infelizmente, Iracilda, é de rir, são coisas que a gente pega, né? Então, pessoal, o que a gente sugere? Instruam a equipe, conversem, falem da importância que é, né, que hoje em dia a gente, não é hoje em dia, isso é obrigação nossa, agir da forma correta, colocar da forma que tem que ser colocado, não inventar, não copiar, não colar, se não sabe, pergunta, sempre tem alguém que sabe mais do que a gente, não é vergonha, né, não é vergonha chegar e falar, Juliana, me ajuda, você pode me ensinar como é que faz isso aqui? Então, eu acredito que claro, né, existem situações que a gente precisa saber pelo menos o básico, mas se a gente não sabe, por exemplo, como contar a respiração do paciente, porque já me perguntaram isso, onde eu vejo a respiração do paciente? Como que é a saturação? Saturação é o quê? Né, tem coisas que realmente a pessoa fica em dúvida, ou de fato não sabe, mas pergunta, não coloca o que não sabe, para não prejudicar todo o andamento da vida do paciente ali dentro da unidade. Iracilda, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite, professora Juliana, tudo bem? Eu estou acompanhando aqui do Maranhão, viu? Mas vamos lá. Eu já presenciei um episódio assim, professora, no hospital que eu trabalhava.
e no UTI, e a minha colega colocou que o paciente estava deambulando, respirando bom. Eu falei, como assim? Se ele está na ventilação mecânica? E fizeram relatório como se ele tivesse legal. Eu fiquei assim, chocada, né? Mas como o login lá é meu, que é eletrônico, né? Aí eu chamei minha coordenadora e expliquei. Eu falei assim, ó, de meio-dia até às 19 horas, que meu plantão era às 19 que eu pegava, tem um básico aqui um pouco errado, tá muito errado esse básico aqui. Vocês prestem atenção no relatório e no exame do paciente, porque eu acho que a colega não fez o exame direito, ou ela foi naquela base cola, vai lá e colou, vai lá e colou. Eu não estou entendendo esse relatório aqui. Ou o paciente saiu andando, ninguém viu, ou somente ela viu, como é que eu faço o meu relatório? Aí a minha coordenadora deu risada, falou, não, Iracema, agora fala o seguinte, você deixa o dela quieto para nós conversar com ela e faz um tracinho e manda ver no seu. Falei, é, porque não tem como eu fazer um relatório, porque, aliás, um relatório sempre puxa o outro, né? Ou então, um tem que estar complementado no outro para dar tudo certo. E é como você fala, é o histórico do paciente. Né? O livro é um livro, o livro nós escreve até um recado para a colega, né? Mas o relatório é fundamental. Viu? Eu tive experiência disso aí que eu fiquei um pouco perplexa, né? Mas Fica. tá aí a dica para quem vai trabalhar nessa área, presta atenção, gente. O relatório diagnóstico, a evolução da enfermagem é fundamental e é uma coisa muito bonita, que eu acho assim, já que puxa do primeiro vai ao segundo, é o terceiro, são plantões, né? São os plantões. Mas se você ter o seu diferenciado, faz a diferença. E não tenha vergonha mesmo, não. Chega e conta o que é isso, isso aqui, como é que faz? Pergunta para não dar nada errado, nem para um colega, nem para o outro. Porque não vamos ver, a bomba estoura para todo mundo. Vergonha é isso aí, né, Iracildo? Colocar com o paciente respiração espontânea, em ar Em ambiente, ambiente entubado. mecânico, rapaz lá, já não sei quanto tempo, já entubado, respirando ventilação mecânica. E eu falei, para onde esse paciente saiu? Eu achei que era até outro, né? Mas quando eu vi, foi um pobrezinho do seu Zé. É complicado. Juliana. Até pegando o gancho aí no que a Iracilda falou, e que também é papel nosso, e a gente precisa fortalecer, que eu sei, gente, a realidade que acontece nas instituições de saúde, né? Como eu disse, eu tenho 18 anos de formada, eu já trabalhei em lugares de toda forma que você pensar. Onde eu era, para vocês terem uma ideia, meu primeiro emprego, eu era enfermeira do noturno, eu tomava conta da UTI, da emergência e da internação, era só eu para tomar conta de tudo. Então, eu sei como é que é a realidade, eu sei que, às vezes, a gente tem uma dificuldade em fazer as coisas, mas, assim, que eu sempre digo, se você não consegue fazer de tudo, faça daqueles que são mais graves, daqueles que têm mais risco, né, de desenvolverem complicações, até que a gente consiga, né, quem sabe um dia conseguir fazer de todo mundo. Mas aí, em paralelo a isso, entender que o processo de enfermagem, ele também é do técnico de enfermagem. E aí, muitas vezes, ok, eu tenho um enfermeiro, igual eu falei, eu tomava conta de 3 setores ao mesmo tempo. Mas, por mais pesada que esteja a escala de dimensionamento do técnico, eu tenho mais técnico do que enfermeiro no plantão. Então, orientar a sua equipe, o que redigir, como redigir, né? Se for preciso, eu não vejo problema você fazer um modelo. Faz um modelo para ele, mas que deixe claro, o modelo é esse. Você precisa colocar conforme a avaliação do seu paciente. E passe para mim as informações. E aquilo que você percebeu que está muito diferente, muito discrepante, não deixe de me comunicar. Porque aí, naquela hora, eu falo, opa, peraí, então eu tenho que dar um jeito e tenho que ir lá ver esse paciente. Então, trazer a equipe de técnico de enfermagem para perto de vocês, porque eles, com certeza, têm, muitas vezes, mais condições de estar ali do lado do paciente do que o próprio enfermeiro. Né, que tem, às vezes, por mais pesado que esteja a escala dele, minimamente ele vai aferir sinais vitais. Então, se você aferiu algum sinal, viu que está diferente, né, tem dificuldade, não tem problema. Eu sempre falo,
Na incerteza, não faça, peça ajuda. Eu prefiro ir lá com você e a gente fazer junto a aferição da frequência respiratória do que você fazer e colocar uma informação equivocada no plantão. Porque se o seu técnico tiver algum problema com o paciente que ele estava prestando cuidado, na hora que o juiz for chamar para depor, o enfermeiro do plantão vai junto. Então, tragam eles para junto de vocês, né? Otimizem o trabalho. Olha, gente, o que é importante, primordial? Todos os plantões eu quero que vocês avaliem pelo menos isso. E esse pelo menos isso vai ser de acordo com a demanda do serviço que você tem. Uma coisa é o paciente que está na clínica médica, outra coisa é o paciente que está na clínica cirúrgica, outra coisa é o paciente que está numa instituição de idosos de longa permanência. Então, eu preciso entender qual que é meu perfil, qual que é a minha realidade, isso é anamnese. E dar ferramentas para que a minha equipe trabalhe junto comigo e fortaleça esse cuidado, né? É isso que a gente precisa fazer. Não é errado. Se eu for na internet hoje, né, eu falo porque todo mundo usa Google, ChatGPT, que eu coloque um instrumento de coleta de dados, um instrumento modelo para a evolução do técnico. Existe, inclusive, eu vou mandar para a Laira, tem uma resolução do Corém que fala o que eu devo evoluir na admissão, na alta do paciente, quando ele vai para o centro cirúrgico, quando ele volta. Eu não preciso inventar a roda, é só eu ir lá, ler o documento, pegar o que é importante, trazer para a minha realidade e trazer a equipe técnica para junto de mim. Né? Eu vou estar conseguindo fazer de alguma forma, por mais que eu não consiga o ideal. Eu não sei, aqui a gente pode ter pessoas que têm realidades que consigam fazer, aí mais do que nunca, tem mais que obrigação. Agora, do contrário, trabalhe com as ferramentas e os recursos que você tem disponível. E sempre, minimamente, você vai ter equipe técnica. Então, comece por eles, para fortalecer o seu trabalho, inclusive. E eu sempre falo, não desfazendo dos enfermeiros, porque eu também sou enfermeira, mas a equipe técnica, ele carrega o hospital. Até brinco, falo, tira os enfermeiros, tira os técnicos e fala para os enfermeiros, vai lá, agora assume. Não vai, gente. O técnico é nosso braço esquerdo, direito, as pernas, então, assim, a gente depende do técnico, e o técnico, ele estando do nosso lado, vocês podem ter certeza que os plantões e, assim, o dia a dia vai fluir perfeitamente. Né, Iracilda? Por isso que a gente precisa deles do nosso lado, e assim, não no sentido de falar, eu vou ter do nosso lado uma barganha, tenha isso como um companheirismo mesmo, porque a gente precisa da equipe técnica, a gente precisa de todos, né, e principalmente da equipe técnica do nosso lado, porque sem eles, a gente não consegue levar sozinho, o enfermeiro não tem 48 horas no dia para poder fazer tudo o que precisa, sem a equipe técnica, impossível, a gente não consegue caminhar. E, Juliana, quero agradecer a sua participação, foi perfeita, brilhante. Os meninos pediram aqui, se você puder me mandar, né, eu já mando para você. Os slides, que eles querem os slides, você pode ter certeza que a gente vai precisar muito ainda da sua presença aqui com a gente. Nos módulos da pós-graduação nem falo, né, porque já está confirmado, né, está tudo certo. E foi, assim, um prazer muito grande ter você aqui com a gente, e as portas da ITH estão abertas para você, viu? Foi um prazer muito grande. Alguns meninos levantaram a mão aqui. Meninos, podem abrir o microfone e falar, caso vocês queiram. Pode fazer pergunta para a Juliana, eu preciso só liberar ela. Marisa, você quer fazer pergunta? Não, pode perguntar. Marisa, acho que ela levantou a mão por engano. Enfim, muito obrigada. Se você quiser deixar aí algum contato, alguma coisa, algum curso que você ministra, fique à vontade. O espaço é seu. Mais uma vez, né, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Para mim é sempre um prazer muito grande falar sobre esse assunto que eu adoro. O meu contato, né, nas redes sociais do Instagram, Enfermeira Juliana Caldas,
No LinkedIn, eu tenho que olhar o link, mas aí depois eu mando para a Lara. Se alguém também, às vezes, quiser me mandar um e-mail pedindo algum material, é enfermeirajulianacaldas@gmail.com. Eu vou mandar a aula, eu vou mandar a resolução nova e também vou mandar esse documento do Corém que traz, né, os modelos de evoluções que vocês podem fazer e usar, abusar aí no dia a dia, na prática de vocês, né, e qualquer coisa a gente está à disposição. Eu também participo, né, como docente aí da faculdade, inclusive eu estou preparando 2 cursos, um que é justamente sobre exame físico, só que a gente vai usar um cenário de simulação, né, que eu faço isso utilizando o caso clínico, e também de eletrocardiograma para enfermeiro. Então, quem tiver depois, eu vou me seguir aí nas redes sociais, a gente acompanha, né, segue lá que eu vou estar divulgando para vocês. E muito obrigada a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive, não tem como não gostar, não, foi perfeito. Inclusive, uma novidade para os meninos aí da urgência e da emergência, que a partir do mês 6, mês de junho, as aulas práticas de urgência e emergência vai ser dentro do centro de treinamento da Hospicom. Hoje a Hospicom, ela fez um centro de treinamento que simula alguns ambientes hospitalares, e um deles, inclusive, é uma emergência e a UTI. Ficou muito bem equipada e a gente conseguiu fechar essa parceria porque eles nos cediam os aparelhos iam para dentro da ITH. O que nós conseguimos? As aulas teóricas vão continuar sendo, né, da pós-graduação de urgência, emergência e UTI. Vai continuar sendo dentro da ITH, a aula teórica. Quando for a prática, vai ser dentro do centro de treinamento da Hospicom. Por quê? A gente vai conseguir, com o boneco de simulação realística que a faculdade de TH tem, simular situações. Então, em alguns casos, vai ficar mais fácil entender algumas, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, uma intubação, por que isso acontece, por que não acontece. Então, aí, eu não sei se na sua aula que você vai dar, porque é mais parte teórica, você vai querer levar os meninos para dentro do centro de treinamento, porque é no caso realmente de prática, em equipamentos, enfim. Mas caso você queira, só me avisa antes, que eu já reservo os espaços dentro do Hospicom e você encaminha com os meninos para lá. E, assim, cada dia que passa, a ITH está inovando nesse sentido, porque a gente precisa chegar bem próximo da realidade, né, para os meninos entenderem por que é importante a anamnese, o que eu faço numa situação, quando é que eu tenho que usar ali os medicamentos, os equipamentos que tem num carrinho de emergência. Então, com essa parceria, eu creio que vai ficar 100% mais fácil de entender algumas situações. E, aproveitando, não só a ITH está à sua disposição, mas também o centro de treinamentos lá do Hospicom. Não sei se você já conhece, mas o dia que você quiser conhecer, tiver um tempo de ir lá, me avisa. Nós já vamos marcar para maio. Nós vamos marcar esse negócio já para maio. Só me avisa que eu faço questão, viu? Faço questão de te levar lá, tá bom? Tá bom. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Mais uma vez, aí uma tutoria, né, do Eixo Saúde acontecendo, com a presença da Juliana. Juliana, mais uma vez, muito obrigada. Conte com a gente. E, meninos, muito obrigada. Até a próxima, viu? Boa noite para todos vocês. Juliana, um abraço. Obrigada. Parabéns, viu, pela condução. Obrigada.